Bom dia, sétimo ano, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam ótimos, tá? Mais uma aula aqui, pessoal, professor David. Dessa vez veremos artes, tá bom? Dessa vez o conteúdo que estudaremos é o conteúdo de artes, ok, gente? Então vamos lá, vamos prosseguir para o nosso conteúdo, visto que na última aula o objeto de estudo foi expressionismo. Foi o que estava sendo estudado por nós na última aula. Hoje vamos continuar esse assunto muito bom. Eu tenho certeza que vocês gostaram das artes expressionistas. Elas, como já dizem, impressionam muito, especialmente pelo uso forte de cores, as distorções que são feitas nas imagens, nas obras. Tudo isso influencia nesse contexto, né, do expressionismo, né, pessoal? Então, vamos continuar. Eu trouxe aqui um outro material legal para você, legalzão, para a gente estudar. Antes da gente passar para a segunda parte do expressionismo, vamos continuar analisando as obras que nós, na última aula, nós deixamos de ver, não nós chegamos a ver tudo, né? Tem algumas obras aqui que a gente sabe que a gente precisa terminar de ver, né? A gente parou na obra do Blue Horse, eu acredito, né? Deixa eu conferir aqui, paramos em uma obra aí, né, gente? E vamos precisar continuar a nossa análise, né? Fizemos a análise aí do Cavaleiro Azul, fizemos a análise do The First Animals, os primeiros animais, o Grito, né, de Edvard Munch. Fizemos várias análises aí expressionistas para entendermos o contexto dela, né? Para entendermos como ela funciona, em que período que ela surgiu, o que ela queria expressar, porque vocês já estão cansados de ouvir que a arte é uma expressão de sentimento, de pensamento, né? Então, se você quer expressar alguma coisa, você tem que ter o contexto para aquilo, tá? Se tiver um contexto apropriado, até um espirro pode ser uma arte, porque dependendo de como é feito aquele espirro, o leitor, né, o apreciador, ele entenderá o que tentou ser passado através daquele espirro, né? Mas para isso, como eu tenho dito, é necessário ter todo o contexto. E é isso que nós vamos analisar agora. Vamos continuar nossa análise, né? Vou compartilhar para vocês aqui. Vamos lá. Pronto. O quinto aqui, Murnau Street with Women. Rua com Mulheres, de 1808. A gente já viu isso aqui, né? De Wallace Kandinsky. A gente vê aí as cores fortes, né? E como a gente tinha visto já, o tamanho das casas comparado ao tamanho dos moradores é um pouco pequeno, né? Acho que chega a ser até ser menor do que eles, né? Então, a descrição que ele dá aqui sobre essa obra é o seguinte: a pintura de Kandinsky ilustra uma paisagem urbana alemã que ganha vida a partir do uso de cores exuberantes. O registro havia sido feito em uma região onde a amada do pintor, Gabriel Munter, teria adquirido uma propriedade antes da Primeira Guerra Mundial. Vemos na tela, em primeiro plano, personagens pontuais, ressaltando para o espectador mais os contornos da rua e das habitações. Então, ela comprou, a esposa desse pintor comprou essa propriedade, né? Antes da Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Então, talvez, como eu tinha dito na última aula, tenha alguma coisa a ver nas características do local, né? A gente vê aí essas cores fortes e vibrantes, né? Os detalhes que ele coloca aí na casa, né? Talvez tenha alguma coisa a ver do que antes do que restou da guerra, né? Porque depois da guerra foram muitos destroços, né? Destruição, etc, né? Então, as cores vivas e as pinceladas marcadas se destacam na tela, que parecem não respeitar uma proporção realista, tendo em conta as dimensões das pessoas e das casas. Então, como eu falei, aparentemente, como a gente está vendo aí, apesar de ser uma casa de 2 a 3 andares, mas as pessoas parecem até ser maiores do que as casas, né? Essas três pessoas aqui, se você pegar, comparar, né? Apesar da casa estar distante, né? O que nos dá a entender. Quanto mais distante, menor ela fica, né? Mas a gente está vendo aqui que, mesmo ela não estando tão distante, ela ainda permanece pequena. Então, isso nos dá a impressão de quê? De que a casa, de fato, é pequena, de que ele quis fazer isso de forma proposital, no intuito de fazer as pessoas até maior do que a casa, né? Isso pode representar alguma coisa, não sei. Blue Horses, Cavalos Azuis. Também analisamos essa obra aí de Franz Marc,
A tela de Franz Marc retratava cavalos azuis em uma paisagem campestre. O quadro é todo ilustrado a partir de cores primárias e a composição dá protagonismo aos animais, que se encontram em primeiro plano, fazendo oposição à paisagem colorida ao fundo. Ou seja, o uso forte do azul aí nos cavalos é porque o autor, o artista, queria protagonizar os cavalos. Então, ele queria dar mais destaques a esses cavalos aí. Por isso ele utilizou essas cores azuis aí. E isso é muito importante, pessoal. Na arte, quando você quer destacar alguma coisa, você coloca uma cor mais vibrante naquilo. Porque aqui a gente vê que tem uma paisagem atrás. Mas pelo fato da cor dos cavalos serem tão, como é que eu posso dizer, forte e vibrante, o destaque dos nossos olhos foi diretamente para os cavalos. A gente nem percebeu, na verdade, a paisagem atrás. A gente nem parou para perceber o que ela representa. Por causa da cor vibrante que tem nos cavalos aí, que faz a gente, que pega e direciona a nossa atenção para os cavalos, né? A tela de Franz Marc retratava cavalos azuis em uma paisagem campestre, né, como a gente já foi. Os 3 cavalos se retorcem, dando uma ideia de movimento à pintura. Vamos ver aqui. Eles estão meio que se retorcendo como se estivessem em movimento, né? Como se a pintura estivesse sendo ainda terminada, né? A gente está vendo que não estão parados, eles estão eles estão em estado de movimento, né? Não estão parados, certo? O azul escolhido para dar vida aos animais foge da noção de realidade com o intuito de transparecer para o leitor uma ideia de espiritualidade e serenidade. Ou seja, ele não quis de fato representar apenas cavalos com essa obra. Ele quis passar a ideia de espiritualidade, serenidade, sabe? Uma paz interior. Por isso ele utilizou esse azul, porque, gente, na arte, quando você coloca uma cor diferente da realidade, você quer expressar alguma coisa. Por exemplo, eu não posso pintar um céu e colocar preto no céu. Se eu colocar um céu preto, certamente eu vou querer expressar alguma coisa diferente com aquele céu, tá? Então tem um motivo para tudo, especialmente nas cores que eles usam para representar os objetos. Tem um motivo para aquilo, tá? E esse motivo a gente vai entender quando a gente analisa o contexto no qual a obra foi feita, tá? Então vamos continuar aqui. O quadro faz parte de uma coleção que traz cavalos ilustrados também em outras cores. Vide a tela Red Horse, em uma carta dirigida ao amigo artista August Mack, datada de 1910. O pintor Franz Marc relacionou o uso de determinadas cores com alguns afetos sensoriais específicos, tá? Ou seja, ele associou o azul com algumas questões sentimentais, tá? Nesse caso aqui, ó, o azul é o princípio masculino, adstringente e espiritual. O amarelo é o princípio feminino, gentil, alegre e espiritual. Vermelho é matéria, brutal, pesado e sempre a cor a ser combatida e superada pelos outros dois, tá? Então, azul e amarelo e o vermelho. Né? Então a gente vê que tem uma relação também com o homem e com a mulher, né? Talvez uma questão matrimonial. Ele quis passar isso daí, tá bom? Aqui a gente tem mais uma explicação sobre o que foi o expressionismo, tá bom? Mas a gente já entendeu isso daí, né? As características, mas tem outros aspectos, pessoal, do expressionismo que eu preciso mostrar para vocês, tá bom? Isso aqui também é importante. Quando ele surgiu, por que surgiu, tá? Quais foram os aspectos principais que definiam o expressionismo? Tudo isso é importante, tá bom? Vamos ver agora. O movimento expressionista se consolidou na Alemanha entre 1905 e 1914 e cresceu no período entre guerras, tá? Então, as guerras marcaram muito o expressionismo, tá? Se ele cresceu no período de guerra, então as obras são destinadas a representar aquilo, tá? A guerra, né? A brutalidade, o sangue, né? A morte. Então, o expressionismo ele cresceu nesse período, nesse contexto. Então, as obras dele certamente serão levadas para esse viés. Os pintores daquela geração inovadora faziam uso de cores intensas, vivas, muitas vezes simbólicas e com muitos contrastes. Gente,
As características do movimento artístico são as mais importantes, tá? Então, isso aqui eu vou até colocar no quadro, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Características do expresso. Características do expressionismo. Uso de cores vibrantes e fortes, cores contrastantes, realidade distorcida, traços, tamanho, forma. Surgiu em um período de conflitos e guerras e enfatizavam o drama emocional, tá? Gente, primeiro, uso de cores vibrantes e fortes. Então, o expressionismo, ele é marcado por isso, tá? As cores são fortes, são vibrantes, sabe? São cores vivas, intensas, que fazem levar a lembrar alguma coisa, tá bom? Cores contrastantes, o que isso quer dizer? Que são cores opostas umas às outras, cores contrárias. Por exemplo, ele usa um preto, no outro ele usa um branco, tá bom? Então, uma pintura do expressionismo, ela tem que ter essa característica aqui. Por exemplo, como a gente viu lá, ó, a pintura do cavalo, né? A gente tem azul, vermelho, né? Cores completamente contrárias, né? O branco, né? Não são cores similares, não são cores parecidas, são cores contrárias, né? A gente vê também aqui, ó, outro exemplo aqui, ó, naquela obra lá, deixa eu mostrar para vocês aqui, na obra do alemão Street with Women. Essa daí a gente vê também o contraste de cores demonstrado nas casas, na rua, em todo o contexto há cores diferentes, vibrantes, que chamam a atenção. Não há o uso de cores repetidas. Até tem, mas em partes diferentes da obra. Voltando para a nossa explicação. Realidade distorcida, traços, tamanho, forma. Ou seja, pessoal, no expressionismo não se utiliza uma realidade dada de cores, de traços e formas. Ou seja, se você vai fazer uma bola no expressionismo, a bola ela sai mais ou menos quadrada. Claro que isso não é uma regra, tá, gente? Bom, aqui seria uma bola no expressionismo. Uma bola no expressionismo, tá bom? Claro que isso aqui não é obrigatório ter todas essas características aqui. Isso aqui são as características que marcam o movimento, tá bom? São as características que marcam o movimento. Não quer dizer que tem que ter em toda a obra, tá? Não é obrigatório ter tudo isso aí. Mas são as principais características das obras. As obras que se denominam expressionistas, na maior parte, elas têm realidade distorcida, cores contrastantes, uso de cores vivas e fortes, tá bom? Mas não é obrigatório, não, para ser considerado, né? Que a maioria tem, tá bom? Então, realidade distorcida, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que os traços são distorcidos, tá? Tamanho, forma, né? A forma, se for fazer redonda, eles fazem meio quadrado, né? O tamanho, eles tendem a ou aumentar muito, né? Ou diminuir demais, que foi o caso da obra lá
da rua, onde tinha alguns residentes, com casas aparentemente menores do que os mesmos. Ou seja, isso nos leva a pensar que os residentes eram maiores em estatura do que as próprias casas, como eu vou mostrar para vocês na imagem. Aqui, ó. Então, se a gente faz uma comparação, a gente vê que eles são quase o tamanho da casa, né? A casa ela tem um tamanho reduzido. Se a gente pegar, por exemplo, essa pessoa aqui, ó, esse homem aqui, e colocá-lo aqui, a gente vê que é quase o mesmo tamanho. Né? A gente sabe que normalmente uma casa ela não é tão pequena, ela é grande, ela tem que ser grande para sustentar as paredes e o peso. Né? Surgiu em um período de guerra e conflito, tá? Então, como o expressionismo surge nesse período, é normal que as obras tenham esse direcionamento, tá? Ou seja, pessoal, as obras expressionistas normalmente têm esse viés, tá? Elas normalmente indicam guerras, conflitos, né? Ou até mesmo períodos pós ou pré, né? Guerras, né? De guerras, períodos que antecedem ou, né? Sobre as guerras, né, pessoal? Então, eles têm esse viés também, essa questão conflitual, né? Enfatizam o drama emocional. Esse aqui a gente não pode deixar de lado, a obra, né, de Edward. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa obra aqui, gente. Edvard Munch, O Grito, a obra mais dramática, né? Então aqui ó, a gente vê, ó, enfatizam o drama emocional. Olha a obra dele aí, pessoal. Então, se vocês perceberem, a maioria das obras expressionistas, elas enfatizam essa questão, pessoal. Esse drama, né? Esse drama emocional. Aqui, ele está falando sobre o quê? Está falando sobre a tristeza, a solidão dele, né? Então, isso é como se fosse um grito de socorro que ele está pedindo aí, né? Então, aí é uma obra expressionista que marcou muito e por isso tem essas características. Professor, como é que se definem as características de um movimento artístico? Essas características são definidas, pessoal, pela maioria dos artistas que fizeram sucesso nesse movimento. Por exemplo, esse Edvard Munch, o artista dessa obra aí, o autor, ele usava muito essas características nas suas obras. Isso fez com que essas características se concretizassem e ficassem permanentes, eu posso dizer assim. Influenciaram também outras obras a seguirem as mesmas características. Então, outros artistas se baseando nessa característica dele, fizeram suas próprias obras com essas características, com cores vibrantes, né? Contrastantes e tudo mais, tá bom? Então, é isso que define a obra, é essa característica dela, tá bom? Mas, claro que dependendo da característica que for, dependendo da obra que for, vai ter características diferentes, tá bom? Vou botar aqui para o nosso quadro. Enfatizam o drama emocional, né? Tem outras obras aqui que também falam sobre essa questão do drama, né? Uma aqui que a gente conhece muito é essa daqui, ó. Pronto. Temos aqui a do Cavaleiro, o Cavaleiro Azul, né? Onde aparentemente ele está carregando uma criança. Deixa eu mostrar para vocês aqui, perdão, não mostrei. Pronto, temos aí o Cavaleiro Azul, né? Onde algumas pessoas dizem que talvez ele esteja carregando uma criança nos seus braços, né? Essa obra aí é de Wassily Kandinsky, 1903. Então, talvez algumas pessoas alegam
que ele esteja carregando uma criança em seus braços. Isso, claro, não é confirmado, né? Mas certamente a gente pode perceber o drama aí dessa obra, né? Muito dramática, possivelmente expressa uma fuga, né? Uma fuga de algum local específico, né? Então, diz aqui, ó, um cavalheiro em ação a partir de uma imagem propositalmente esfumada. Aqui a imagem está ligada à ação e a um gesto de pleno de energia, que é reforçado também a partir das pinceladas feitas a cores vivas. O gramado é pintado em um verde forte, enquanto ao fundo pouco se pode observar da paisagem. Alguns teóricos afirmam que nos braços do cavaleiro há uma criança. Bom, então, várias obras dramáticas, né, são enfatizadas aí nesse movimento artístico. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui outra. Temos outras características também, pessoal, que eu preciso mostrar para vocês, tá? Aí, pronto. Ó, aqui eu peguei as principais características do expressionismo, além dessas aí, tá bom? Como a gente já sabe, né, nasceu na Alemanha, tem essa questão do drama, né? Dramaticidade, usa cores fortes, né? E tem alguns também autores, tá bom? As características que a gente já viu aqui, ó. Ó, expressionismo, contexto histórico, pronto. Vamos entender mais um pouco do contexto histórico do expressionismo, tá bom? Quando foi que ele surgiu, tá? Vamos colocar aqui no quadro de vocês. Bom, pessoal, copiei aqui, tá? Para não precisar escrever e pegar muito tempo da aula, tá bom? Ó, aqui fala sobre a questão do contexto histórico, como surgiu o expressionismo, né? A gente sabe que ele surgiu em meio à questão de conflitos e guerras, mas isso não é suficiente para que a gente se baseie nas obras dele, porque, como eu falei para vocês desde o começo, para entender o movimento artístico, você precisa entender como ele surgiu, o que é que levou ao surgimento daquele movimento, tá? Então, a passagem, peraí, deixa eu botar uma outra fonte aqui para vocês. Tá dando para ver legal, né, pessoal? Pronto. Se não der, da próxima vez vocês me falam que eu mudo a fonte, tá? Então, a passagem do século 1800 para o século 2000, né, foi marcada por fortes mudanças, tanto na arte como na sociedade. Neste período, a modernidade e a urbanização transformavam a visão do mundo. Essa época ficou também marcada pelo surgimento de novas ideias e conceitos, desde a psicanálise de Sigmund Freud até a teoria da relatividade de Albert Einstein. Assim como uma resposta a todas essas transformações, os vanguardistas propuseram uma forma de arte baseada na expressão do inconsciente coletivo da comunidade. Logo, esse despertar da arte e da sociedade aconteceu por meio de questionamentos profundos. Em outras palavras, o retrato fiel da realidade e suas representações verossímeis e objetivas criadas por correntes anteriores, como a impressionista, passaram a ser alvo de críticas por conduzirem seus observadores à alienação e à superficialidade. Neste contexto, com o objetivo de desvincular a beleza da arte, surgiu o expressionismo, um movimento que teve como principal foco a expressão de arte de forma intuitiva e pessoal. Assim, avesso à realidade e ao rigor de outras correntes,
O expressionismo se desvinculou do concreto e tangível ao propor uma arte baseada na subjetividade tanto do indivíduo como da natureza. Nesse cenário, teve como proposta a valorização da emoção e dos sentimentos, deixando de lado o retrato simples da existência. Então, tem algumas características aqui que a gente pode destacar, né? Que são as características principais. Primeiro, pessoal, foi marcado por mudanças tanto na arte como na sociedade. Então, foi um período de muitas descobertas, né? Albert Einstein aí, com a sua teoria da relatividade, Sigmund Freud, né? Com a psicanálise, foram várias descobertas aí, além desses dois teóricos muito conhecidos, que deram origem também a esse movimento aí artístico, tá, pessoal? Toda essa descoberta fez com que esses artistas quisessem, de certa forma, expressar essas descobertas através da arte, né? Como aquele diz assim, assim como a resposta a todas essas informações, os vanguardistas propuseram uma forma de arte baseada na expressão do inconsciente coletivo da comunidade. Eu diria, pessoal, que foi um período de descobertas mentais, né? Onde a gente, a partir desse século, foi que muitas coisas foram surgindo, né? Muitas outras descobertas foram realizadas devido a esses dois teóricos. Então, com certeza, não apenas esses dois, claro, né? Mas também vários outros teóricos aí. Então, com certeza, esse século ele seria representado, né? De alguma forma, ele seria expressado de alguma forma. E foi aí que esses vanguardistas decidiram criar esse movimento de expressionismo, né? Com esse tipo de arte. Essa arte aí, como a gente pode ver, ela é um pouco diferente das outras, né? Como a gente pode ver aqui, ele faz uma comparação com o impressionismo e o expressionismo, tá bom? Esse despertar da arte da sociedade aconteceu por meio de questionamentos profundos. Em outras palavras, o retrato fiel da realidade e suas representações verossímeis e objetivas criados por correntes anteriores, como a impressionista, passaram a ser alvo de críticas por conduzirem esses observadores à alienação e à superficialidade. Nesse contexto, com o objetivo de desvincular a beleza da arte, surgiu o expressionismo, ou seja, o objetivo deles não era aquela arte tradicional, ao qual as pessoas já estavam acostumadas, né? O impressionismo, né? Entre outros movimentos aí. Não era esse o movimento, não era essa a intenção do expressionismo. Muito pelo contrário, eles queriam tirar essa ideia, essa concepção de arte das pessoas, de apenas coisas relacionadas à arte, e fazer uma forma mais subjetiva. Ou seja, eles queriam fazer uma interpretação mais pessoal, mais subjetiva, que ficasse à mercê do apreciador, né, do observador da arte, entendeu? Então, o foco deles era a expressão da arte de forma intuitiva e pessoal. Ou seja, gente, eles não focaram muito no contexto, eles focavam mais no que eles estavam sentindo, né, naquele momento ali, e lançavam e faziam a obra, tá bom? Ainda assim, a obra foi, claro, influenciada pelos contextos pelo qual eles estavam passando, a situação de guerra, né, de conflitos, tudo isso influenciou, né? Assim, avesso à realidade e ao rigor de outras correntes, o expressionismo se desvinculou do concreto e tangível ao propor uma arte baseada na subjetividade, tanto do indivíduo como da natureza. Nesse cenário, teve como proposta a valorização da emoção e dos sentimentos, deixando de lado o retrato simples da existência. Então, em suma, o expressionismo focou muito nessa questão da expressão pessoal, a expressão de sentimentos humanos. Muitos outros artistas focam em tentar pintar e falar sobre a beleza da natureza, né, os pássaros, né, a sociedade. Eles não. Os expressionistas, eles focavam nele, nas emoções humanas. O foco deles eram os humanos, né, as emoções humanas, né, mediante aquele contexto que eles estavam inseridos. Então, esses foram os aspectos que marcaram o expressionismo, tá, pessoal? As emoções humanas, né? E as descobertas teóricas científicas, ok? Então, ficamos por aqui, pessoal. Esse foi nosso estudo sobre expressionismo. Tirem print aí da tela, copiem no caderno de vocês. Tem alguma informação que pode ser e vai ser útil para vocês, tá bom?
Se quiserem conferir mais obras do expressionismo, é só vocês pesquisarem, que tem várias obras de vários artistas que participaram desse movimento, que hoje, cujas obras, né, são usadas até hoje, né, são apreciadas até hoje, né, como é o Grit, né, de Edvard Munch, entre outros artistas aí que revolucionaram esse movimento artístico, tá, pessoal? Então, por hoje eu fico por aqui. Tenham uma boa semana. Semana que vem estamos de volta com um outro movimento artístico, tá, pessoal? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana, um bom descanso e até a próxima aula, meus queridos. Tchau, gente.